Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h30 de Brasília. Esse encontro e todos os anteriores ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Quem desejar fazer perguntas, considerações, pode levantar a mão física ou a mãozinha virtual ou colocar no chat. E durante a leitura a gente faz algumas pausas e onde podem ser colocadas questões. E hoje nós teremos como leitora a Vera e estamos sobre a orientação do nosso querido Marcos Castro. E eu passo a palavra para você, Marcos. Muito obrigado, Helena. Ótima noite a todas, ótima noite a todos. Sempre muito bom estar por aqui. O último encontro que eu passei por aqui, né, eu falei, olha, esses livrinhos pequenininhos do Bert Hellinger geralmente são flechadas na alma, né? Daí o René no encontro passava assim, olha, acho que eu li uma página também. Então é assim mesmo, né? Que bom que temos esse espaço aqui para que a gente possa conversar juntos, compartilhar, e isso certamente traz crescimento juntos, e isso vai para todos nós. Então, fico aqui à disposição se puder colaborar, né, com vocês, e é sempre um prazer estar por aqui. Aí, Helena, você pode confirmar a página que parou, vi que colocou ali no chat, que daí o Nós pessoal já escuta. estamos na página 17, O Campo. E a Vera que vai ler para nós. Sim. Então O podemos campo. começar? Não ficou pergunta nada, não, né? Ok, então vamos, Vera, por favor. A imagem de campo nos permite entender melhor esses contextos. Herbert Sheldrake fala de um campo mental, ou de uma mente ampliada, que chamou de extended mind. Ele observou que a comunicação existente entre seres vivos somente se explica quando admitimos a presença de um campo mental, em cujo interior esses seres se mantêm e se movem. Como poderia explicar-se de outra maneira que um animal encontra exatamente a planta de que precisa para aliviar um sintoma físico, ou que um cão sabe quando seu dono está voltando para casa? Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestados nas constelações familiares. Por exemplo, que os representantes de algum membro da família, quando colocados em seu espaço relacional, de repente passam a sentir-se como aquela pessoa que representam, embora nada saibam a seu respeito. No interior do campo, cada um está em ressonância com todos. Ninguém e nada pode escapar. Até mesmo o passado e os mortos continuam nele, presentes e atuantes. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem, até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Campo e consciência. Podemos entender melhor os modos de atuação da consciência, levando em consideração a associação com os campos mentais. Então fica patente que nos movemos em diferentes campos, e por essa razão também temos diferentes consciências. As reações da consciência nos mostram como atua um determinado campo, quem é incluído por ele, quem e o que dele é excluído ou reprimido.
Assim, o influxo da boa consciência polariza o campo, reconhecendo como pertencendo a ele apenas uma parte do campo, ou, em termos de relações humanas, uma parte das pessoas que o integram. Na linguagem da consciência, os que são admitidos são os bons, mas bom no sentido da consciência é apenas quem rejeita e exclui o diferente. Entretanto, o que foi reprimido ou excluído não pode ser expulso do campo. Pelo contrário, reforça-se nele. Por consequência, o que foi reprimido coloca sob uma pressão crescente os pretensos bons. Isso se mostra pelo fato de que eles constantemente se defendem contra o pretenso mal em sua alma e em seu entorno. Nessa luta contra a sombra de sua luz, eles se consomem, até que se esgote sua força e eles cedam lugar ao mal, ou sucumbam a ele, sem respeitá-lo, contudo, sentindo-se derrotados e com má consciência. Qual é, portanto, o grande conflito? É o conflito entre a boa consciência e a má consciência. Daí nascem os conflitos mais implacáveis entre os grupos e dentro da própria alma. Ô Vera, vou parar um pouquinho, que aí a gente pode já começar a comentar aqui, quem sabe fazer as nossas provocações de sempre. Mas aqui é muito legal. Uma vez o Rupert Sheldrake, ele esteve na Alemanha, não é? Ele foi convidado para estar na Alemanha e deu uma palestra para nós. E é claro que ele faz muitos testes, né? Tentando provar a existência desse campo, que aqui está se chamando de campo mental, não é? Essa mente ampliada, essa consciência ampliada que está dentro desse campo. E quando ele fala assim essa questão assim, por exemplo, inclusive dos animais, não é? Aqueles vídeos que a gente vê que são, não sei se andorinhas assim, já viram aquela revoada assim e é um baile em uma velocidade assim que você olha e fala, nossa, se um aqui não for nesse compasso, nessa sintonia e bater na outra, aquilo se desmonta, né? Como se essas informações realmente estão presentes dentro daquele campo e esse baile pode acontecer, essa dança pode acontecer. Aí, quando ele falou aqui do animalzinho assim de estimação, né? Os pets, os cachorrinhos, eu tava me dando conta assim aqui que ele diz às vezes o pet fica te esperando, né? Fica esperando o dono chegar. Então sabe quando o dono vai chegar e vai ali para receber o dono. Aqui em casa é assim. Aí eu tenho uma cachorrinha e o ritual dela é o seguinte: aí a hora que eu tô chegando, ela já está ali no portão. Aí ela fica esperando abrir o portão da garagem. E aí depois que abre o portão da garagem, ela vai lá, bate na porta e abre a porta. Todas as vezes ela vai e abre a porta, aí eu posso ir. Aí tá livre assim com essa chegada e com essa recepção. Bom, mas esses campos mentais ampliados, então, onde existem essas informações presentes, não é? Então, essas informações, e quando a gente vai transportar isso para dentro da constelação familiar, a gente vê o quanto essas informações estão presentes no sistema, estão presentes naquele campo, naquele grupo familiar, e o quanto essas informações podem ser acessadas, e depois nós vimos, inclusive, pelos representantes. Né? Quando se faz uma constelação em grupo, por exemplo, ou mesmo individual, que você coloca aquele representante ali, o que se constatou e que se vê hoje é o quanto se pode acessar esse grupo familiar ou essa consciência familiar, ou por assim dizer, esse campo familiar daquele que está ali. E aí, muitas vezes isso assim acontece realmente de forma surpreendente e rápida, de uma resposta rápida. E quando isso acontece, eu vejo o quanto essa pessoa que está ali também se abriu para essa constelação e para esse campo. E essas informações, esse intercâmbio de informações chega rapidamente. No final de semana, por exemplo, eu estava fazendo um workshop, né, um curso, e teve uma pessoa que foi levar uma problemática dela com a irmã mais nova.
né, muito distante, e então brigavam muito, e foi feito um movimento assim. E aí, no dia seguinte, novamente essa pessoa veio assim, só porque estava ali próximo, eu falei, vamos ver como está agora com a sua irmã, né? E aí a gente viu assim, o quanto aquele caminho se abriu e o quanto pôde finalmente brotar e ser revelado esse amor entre essas irmãs. E aí ela saiu, foi intervalo, saiu assim, e eu estava passando, estava indo no banheiro, eu acho, e a hora que eu estava passando assim, tocou o telefone dela. Aí ela falou, "Ah, a minha irmã tá me ligando." E depois de quanto tempo, né? E como esse campo é forte e o quanto essas informações chegam também naqueles que estavam ali em forma dessa representação, sendo convidados por conta desse cliente que leva esse campo e também chega naqueles que estão tão distantes. Então, esses campos mentais, por assim dizer. Aí depois a gente pode falar dos campos, né, espirituais. E aqui o Bert faz uma ligação desses campos com a consciência. Então é como se você imaginasse realmente sistemas, um campo, um sistema. E você está dentro de um determinado campo. E quando você está dentro desse determinado campo, a boa consciência está ali assim, reinando. Por quê? Estou aqui dentro tem informações, e eu sigo essas informações. E quem segue essas informações são aqueles assim tidos como os bons. Todos aqueles que seguem essas informações aqui são bons. E dentro desse campo, dentro dessa consciência, então nós estamos dizendo que aqueles que estão fora daqui são os maus. E aí por isso que o Hellinger vem falar também de grande conflito que acontece nessa disputa entre a boa consciência e a má consciência, porque aquele que está de boa consciência segue essas informações, aquele que está de má consciência lá fora é o mal e aí precisa ser exterminado. Então, nós já falamos, né, bastante aqui sobre as consciências, mas mais uma vez reforçar para vocês o quanto essa questão da boa e da má consciência está vinculada a esses campos e sistemas aos quais essa pessoa está inserido. E aí é bom reforçar para vocês assim, essa necessidade de pertencer ao grupo, ela é maior, inclusive, que a necessidade da própria sobrevivência. E é por isso que existem atrocidades, porque existe uma verdade aí dentro desse grupo, e essa verdade, para ser acessada o tempo todo, precisa pertencer, e aí eu faço tudo. E às vezes faço tudo, inclusive em nome de Deus, né? Como a gente já falou, em nome da verdade, em nome do amor, em nome da consciência maior, inclusive morrer. E aqui o Bert fala assim, e às vezes o ganho que se espera é justamente esse. Eu dou a vida aqui porque lá depois eu vou ter a minha recompensa. Como se depois disso o paraíso me espera. Então isso é muito forte. Essas consequências disso aqui, elas vão, então, inclusive, além da necessidade da própria sobrevivência. Se colocar em risco ou em oferenda ou em sacrifício, como queiram, para continuar vinculado e pertencente a esse grupo, a esse campo e a esse sistema. E assim, totalmente de boa consciência. Ou seja, eu estou totalmente de acordo com aquilo que esse grupo propõe e aí eu me vinculo a ele. Esse é o contexto geral do que o Bert colocou aqui para nós. Acho que isso talvez não seja novo, mas cada vez que a gente reforça isso, talvez fala, uau, o quanto isso realmente é grande e o quanto pessoas praticam atos em nome dessa boa consciência e para manter-se vinculado ao grupo, inclusive de forma inconsciente, sem consciência, apenas sendo levado nesse influxo, ou seja, aquilo que a boa consciência pede. Ok? Tá tudo bem por aí? Então podemos seguir, Vera. O delírio. Sob o influxo da boa consciência e da irresistível necessidade de pertencer,
nasce um movimento dotado de um zelo cego. Ele desperta, por um lado, um sentimento exaltado de inocência, boa consciência e vinculação ao próprio grupo, e volta-se cegamente contra outros. Esse movimento provoca uma disposição de morrer, associada a uma vontade de extermínio contra outros, que não são considerados pessoas. Eles são sacrificados anonimamente ao paroxismo dessa exaltação, como alimento para um ídolo cego, e são assassinados em sua homenagem. É esse delírio que dá forças ao grande conflito insensato. Esse delírio, naturalmente, admite graus, mas o movimento básico é o mesmo. Nele, a individualidade se dissolve na coletividade anônima, e a boa consciência induz a um sentimento de superioridade em relação a outros grupos. Esse é o movimento que conduz à exaltação, onde a verdade é diminuída ou mesmo abolida, assumindo traços delirantes. Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão, não colabora mais com o grande conflito. Já não se deixa seduzir por ele, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados, como se fosse um traidor, tornando-se vítima do conflito. E por que razão? Porque já não tem a boa consciência dos demais. Resumo: os grandes conflitos começam na alma sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas muitas vezes a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferece os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os inicia e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte. Pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. Vera, eu quero chamar a atenção para algo aqui. Só sobre uma palavrinha aqui que o Bert coloca. Foi um pouco daquilo que já tinha dito no começo ali, mas quando ele diz assim sobre esse se retirar, eu quero chamar a atenção para isso em nós também. Como é possível, né, se retirar dessa multidão, se retirar por alguns momentos, ao menos, desse influxo, dessa boa consciência e dessas atitudes desse grupo. Porque tantas e tantas vezes o que não se percebe é justamente que está sendo levado e abrindo-se mão dessa individualidade porque está dentro desse grupo. E isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. E isso também exige de nós, muitas vezes, esse treino. Não é? Como é quando eu estou dentro desse grupo e estou vendo algo, se é que eu consigo visualizar, e eu posso, por alguns momentos, me retirar. E eu via o quanto o Hellinger fazia isso. Apesar de dentro de um grande grupo, às vezes ele inclusive verbalizava isso, né? Eu me retiro. Então, percebam isso em vocês também, quando é possível, vocês dizerem isso para vocês mesmos. Agora eu me retiro. Tem algo aqui que eu preciso, talvez, viver a experiência um pouco mais centrado, sem simplesmente ser deixado levar pelo grande coro. Não é como se você estivesse num coro e agora você se retirasse um pouquinho. Eu só queria chamar atenção para isso, para que veja quais são esses grupos que talvez vocês estejam vinculados, né? Quais são esses grupos, porque são grupos diversos, grupo de amigos, o grupo do clube, o grupo da escola, são tantos grupos. E às vezes eu vejo muitos jovens isso, fazendo assim, quantas coisas fazem quando estão no grupo. Né? Nós temos filhos adolescentes aqui em casa. E isso acontece com frequência.
perceba qual é o seu momento de dizer a si mesmo, ainda estando ali com eles, agora eu me retiro. Para mim, até aqui. Isso tem um preço, obviamente, porque aonde está a sua boa consciência de fazer tudo pelo grupo? E aí vem também esses julgamentos. Mas também estar no grupo não te exime das responsabilidades dos atos praticados dentro desse grupo. E aí é o nosso equilíbrio, onde a gente pode também encontrar, através do nosso centramento, um nosso caminho de maior liberdade, inclusive dentro desse grupo. Esse é um treino, essa é uma capacidade de conseguir olhar também para além do grupo. Porque quando a gente fala aqui do grupo, nós estamos dizendo assim: eu estou entre os bons, eu estou aqui no meio, esses aqui são aqueles, né, que já me compreendem e que eu sei as informações que regem aqui esse grupo e está tudo certo. E qualquer outra coisa que venha fora disso é considerada ruim, é considerada mal e deve ser abolida. E aí, quando a gente consegue também dizer a si mesmo, a si mesma, agora eu me retiro, talvez eu dê espaço para novas informações que esse grupo também precisa entrar em contato. Oi, Helena. Quero compartilhar uma experiência que eu tive sobre isso, justamente. Há uns, nem sei quando foi, uns meses atrás, até a gente estava tendo aula com a Marilise e o assunto era justamente sobre a boa e má consciência, né? E eu participava de um grupo, né, espiritualista, né, espiritual, e aí eu recebi um comunicado no WhatsApp, assim, enorme, com as novas regras lá do grupo. Então, imagina assim, antes da pandemia, a gente era um grupo só. Aí teve a pandemia, o lugar ficou fechado há muito tempo, começou a voltar devagar, e aí eles começaram a fazer umas divisões dos encontros. Então, agora na primeira segunda-feira vai ser a turma X, segunda, a turma Y, sabe? Então, quando eu vi aquele texto enorme, a minha primeira reação foi assim de catar o celular e mandar aquele áudio esbravejando, né? Aí eu estava no carro, inclusive, aí eu respirei fundo assim, me centrei e falei, não, dei um passo para trás, entendeu? E aí, na época, eu até comentei com a Marilise sobre isso, enfim. E aí eu voltei esse olhar para mim, né? Tipo assim, eu li, mas assim, a mensagem dava essa interpretação, né? Depois eu conversei com eles, com os dirigentes. Ah, não é bem assim, mas de qualquer forma, quando começou a ter os encontros, você vê que as pessoas não iam. E antes de ter essa divisão, todo mundo estava ali, como se fosse uma família, né? E aí foi, aí eu fui voltando para o meu lugar, eu falei, não, meu lugar, né? Vamos para o meu lugar. E, enfim, ficou uma coisa estranha e naturalmente aí eu acabei mudando, né? Então agora eu não consigo fisicamente ir. Então no fim eu saí. Mas estava estranho. Eu não conseguia mais, né? De tudo que a gente aprende na constelação, eu não consigo mais pensar assim que essa divisão, sabe? Até porque não é um lugar que tem uma hierarquia, né? Ah, não, só os diretores. E foi tão ruim porque eles me chamaram para uma reunião e eu achei que todo mundo ia participar, né? Porque era assim antes. Aí quando eu cheguei lá, não, era só algumas pessoas. E aí depois ia ter uma próxima reunião, eu ia falar assim, como que eu não posso comentar o que aconteceu, sabe? Ficou uma situação bem esquisita. Mas que, enfim, eu voltei para o meu lugar e é isso. Então foi uma experiência real, assim. E isso que você traz, Helena, mostra para nós o quanto esse incômodo começa a aparecer. Então começa a haver um incômodo, onde já existem então aqueles que são de certo modo rejeitados ou que já não têm a mesma importância de alguns onde eram todos vistos como iguais. E aí sim, começa esse incômodo, começa essa inquietação, e aí, como Hellinger diz aqui, cada vez mais se fica preso nisso, porque é uma parte que precisa estar junto, é uma parte que precisa estar reconciliada. É como se eu olhasse, por alguma razão agora, olhando para você ver isso, assim, é como se eu olhasse para a prosperidade e que ela só acontece através dessas partes em conjunto. E aí aquilo que falta ainda me distancia dessa prosperidade, desse sucesso. E eu preciso olhar
para essas partes que faltam e integrá-las. E aí, quando isso é integrado, tem uma força maior. Aí já não tem essa divisão, e essa divisão não é só do grupo em si, mas também de partes desses integrantes que estão no grupo e sentem e captam essa informação, essa mensagem que está acontecendo no próprio grupo. Obrigado. A Cláudia levantou a mão. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Então, vamos lá. Em situação de guerras, né? A gente já leu que guerra é sempre diz respeito à sobrevivência, onde um grupo quer exterminar o outro grupo. Agora, quando você quer exterminar alguém, você já está excluindo, já é uma exclusão. Eu só quero, estou raciocinando, tá? E como assim, né? Eu sou judia, eu pertenço ao grupo dos judeus, eu estou diretamente envolvida nessa guerra. E aí eu fico pensando, eu me sinto ameaçada, eu me sinto realmente ameaçada, sim, eu nunca achei que eu ia viver isso na pele, mas que hoje eu estou vivendo. E aí eu fico pensando, assim, eu não tenho dentro de mim, acho que o que mudou, que eu não tenho a raiva. Eu não tenho a raiva do Hamas, eu não tenho a raiva, muito menos dos palestinos, que eu acho que são os que mais sofrem. Mas vamos falar do Hamas. Eu não tenho essa raiva mais, que eu vejo muito presente no meu grupo. Mas eu fico pensando assim, o que é se retirar? O que é esse processo de se retirar? E como que eu posso fazer esse exercício para mim, né? E assim, o quanto, porque eu nunca vou deixar de pertencer a esse grupo, porque eu estou extremamente vinculada a ele. Eu faço parte desse grupo, eu gosto, eu me sinto atuante, enfim. Então, eu só estou dividindo aqui um pouquinho com vocês a minha experiência. Eu queria até compreender o que é se retirar. Ótimo, Cláudia, isso que você trouxe, porque aí já traz realmente essa vivência e como você estava colocando, né, nessa guerra, sobrevivência, e essa guerra em nome de quê? Em nome de quem? Né? E cada um, quando a gente vai falar da guerra, também está cada grupo dentro da sua boa consciência para defender a qualquer custo aquilo que precisa ser defendido e que faz parte dessa mensagem, dessa informação que o grupo traz. Então a gente vê isso na história, né? O quanto isso traz. E aí, de repente, vem você dentro de um determinado grupo, e aí, se você está dentro de um determinado grupo, significa dentro dessa consciência que eu estou contra um outro grupo. Né? Por quê? Porque o nosso grupo é o bom e aquele outro grupo é o mal. E aí você já traz uma consciência um pouquinho mais ampliada quando diz assim: ah, poxa, mas eu não sinto essa raiva daquele outro grupo. Isso já é uma informação, talvez um pouquinho diferente daqueles que estão dentro do seu grupo, porque pode ser que para quem está nesse grupo precisa sentir todo esse calor, toda essa raiva para assegurar essa sobrevivência e exterminar por completo aquele outro. É assim que vai ser assegurada a nossa sobrevivência. Então, quando eu consigo me retirar um pouco, significa justamente assim: poxa, peraí. Deixa eu ver tudo que esse grupo traz para mim, inclusive dessas sensações e sentimentos. E aí, dentro desse amor que é maior, e por isso que eu falei, talvez a gente fale dos campos espirituais, quando o Bert também amplia isso para essa consciência espiritual, talvez eu possa olhar para esse outro grupo e dizer: ah, eu também. E qual que é a minha parte aqui nesse eu também? O que eu também trago dentro dessa relação
e que fomenta esse distanciamento. Ou talvez também o que eu trago e que agora, como você diz, eu já não tenho essa raiva e pode dar um espaço para uma aproximação dentro daquele limite que é possível. Eu não estou dizendo que tem que ir lá e abraçar aquele que é tido como o opositor, né? Como se agora eu vou lá. Não, mas assim, qual é esse limite? E onde é que a gente pode ampliar também um pouquinho esse olhar? E aí você, quando eu digo eu me retiro, não significa que você tenha que se retirar do grupo e agora eu não sou mais judia. Não. Eu me retiro de algo que se processa aqui e deixo a minha alma mais em paz. E ainda continuo pertencendo ao grupo. Agora, como o Hellinger coloca aqui, esse pertencimento ao grupo, quando você começa a desabrochar isso, você também pode ser vista como aquela que não está seguindo as determinações e ordens do grupo. Esse é um risco. Esse é um risco. E por isso que talvez quando se vai saindo um pouquinho dessa boa consciência, por exemplo, entre os judeus e como eles atuam e como devem fazer, quando vai saindo um pouquinho disso, qual é o meu pertencimento? Qual é o grupo que eu pertenço? E aí vem até inclusive a sensação de culpa, porque eu preciso atravessar algo para além dessas informações. Esse se retirar é se centrar em você mesma, se centrar junto desse amor e dessa alma que é maior e que traz essa consciência maior para além da consciência do grupo. Porque a consciência do grupo é restrita. Ela ainda é restrita. Porque lá no outro grupo, eles também têm vários e vários fundamentos para poder atacar. E é restrito. Porque aí simplesmente é um contra o outro, quem é bom e quem é ruim. E aí é sair dessa polaridade, desse bom e mal, para entrar em algo onde existe uma consciência maior e que também pode me sustentar. E aí, nesse movimento de retirada, eu preciso me retirar, inclusive, dessa boa consciência do grupo. E seguir. E seguir. Mas, Marcos, se eu não me sinto com esse incômodo, eu não me sinto, assim, eu não tô, porque eu me sinto realmente pertencente, assim, apesar de não ter raiva, mas eu tenho medo, porque isso poderia estar acontecendo comigo, né? Inclusive, assim, era uma coincidência, porque eu iria, a guerra estourou num sábado, numa segunda-feira eu iria viajar para lá, eu poderia estar lá, como estavam muitos estrangeiros, e ter sofrido um ataque, eu poderia estar lá. Eu acho que, assim, não ter essa raiva é um passo, né? Já é um pouquinho, que nem você falou, de se retirar. Mas eu não me sinto culpada por não ter... Você entende, assim, que eu não tenho esse incômodo, essa culpa? Eu acho Sim, que é o caminho, né? e sim, isso é ótimo. Esse retirar-se, eu só falei assim da culpa, porque alguns experimentam isso quando começam a se distanciar mais e mais do grupo e das informações desse grupo e das ações que esse grupo espera de alguns, né? E esse medo, é claro que esse medo também é um balizador e que se coloca a serviço da vida, não é? Ele te traz um limite. Lembra que eu falei assim de até onde esse limite pode ser respeitado? O medo também nos traz isso. O medo nos traz esse freio e esse contrapeso para eu verificar assim, opa, peraí, a minha sobrevivência também vai até onde eu consigo respeitar isso daqui. Então, não necessariamente quando eu falei da culpa, e aí são situações mais extremas, né? Imagina um grupo que realmente está lá e que precisa fazer algo como eles têm que fazer, estar ativamente ali combatendo na guerra, e alguém simplesmente diz, não, mas eu não tenho raiva deles e eu não vou atirar. E aí, como ele é visto ali, naquele momento, né? É uma situação mais extrema, bem mais extrema. Mas isso acontece em menor grau aonde você também está.
E quando você diz eu não tenho raiva, esse é o primeiro passo. E quando você diz eu consigo me sentir pertencente aqui, estou bem dentro desse grupo, ótimo, porque esse grupo também já assegurou a sua sobrevivência. Você sabe, Marcos, assim, me veio agora uma cena de um filme que chama Oslo. Eu não sei se vocês já assistiram. É sobre os acordos de paz que foi feito em Oslo, né, entre palestinos e israelenses. E aí tem uma cena do filme que quem está promovendo esse acordo de paz, ela está lá no meio da batalha e ela vê os dois soldados, um palestino e um israelense, e eles estão um apontando a arma para outro, um a um. E os dois se olham nos olhos e ninguém atira. Nenhum dos dois atira, mas aí vem um outro soldado por trás e atira naquele, e aquele morre, e o soldado que não atirou fica num estado de choque. E aí ela quer promover essa paz, né, esse diálogo, porque ela viu que nenhum queria matar o outro. Assim, não sei, você foi falando e me veio essa cena desse filme e eu quis compartilhar com vocês, né? Que para mim assim me marcou muito. Sim. Uma vez eu acho que eu já até passei aqui, a gente colocou um filminho que fala sobre a trégua de Natal, quando estava uma guerra entre os alemães. Vocês lembram disso? Foi aqui, Helena? Eu já coloquei? Foi? Eu lembro de e aí eu lembro que até travou, ele não Aquele lá permitiu foi a outro, gente, aquele lá foi um. então não lembro, que não permitiu a gente subir depois para o YouTube. Eu Tá. posso até procurar aqui e pôr no chat depois. Depois, então, assim, então você já me deu a resposta. É melhor não colocar filminhos aqui, porque depois trava, né? Não consegue subir. Aí, Cláudia, você já viu esse? Coloca Trégua de Natal e aí você vai ver, com certeza vai aparecer um dos primeiros ali, e você vai ver a cena aí dentro dessa guerra, mais ou menos descrevendo isso que você trouxe. Depois você me manda mensagem, comenta aí para mim. Tá bom? Tá desligado seu microfone. É no YouTube? Joga no Google ali que você vai ver um Tá. videozinho. Trégua de Natal, né? É, eu acho que Tá vai dar ótimo, certo. obrigada. Quem não viu ainda, dê uma olhada. Eu falo que é justamente quem vai dar esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo de realmente sair dessa boa consciência do grupo, e isso exige muita coragem. Isso requer de nós realmente muita coragem. E aí, quando o Hellinger falava, para quem deseja uma grande felicidade, é necessário uma grande coragem. Eu vejo o quanto isso é verdadeiro. Não é? Esse ato de coragem, então, de dar esse primeiro passo e olhar além dessa boa consciência que o grupo nos traz e olhar então de forma mais ampla dentro dessa consciência maior do espírito. Vamos ver, o Eurico vai arrematar para nós tudo aí. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Estou me lembrando aqui de uma passagem de uma das obras do Rupert Sheldrake, né? E ele explica esse modo de funcionamento da boa consciência, né? E eu me lembrei muito disso quando você falou lá dos estorninhos, né? Aqueles balés que eles fazem. E o Rupert também usa como exemplo os cardumes de peixes. E ele mesmo coloca uma pergunta assim, né? Vocês acham que tem ali um chefe, alguém que está determinando agora, vamos para cima, vamos para baixo, vamos para a esquerda, vamos para a direita? Ou todos agem em conexão, em ressonância com esse todo maior? Ele usa esse mesmo exemplo. Então, ali dentro na própria natureza, explica um pouquinho para a gente como funciona dentro dos grandes conflitos, dentro, por exemplo, de um campo de batalha, né? Todos agem naquele influxo dessa boa consciência e ninguém, naquele momento não tem ninguém determinando faça isso, faça aquilo. Numa guerra tem gente gritando lá, tem gente comandando alguma coisa, mas nos grandes movimentos
A gente segue esse influxo da boa consciência e faz isso em conexão com o todo maior. Eu acho que isso ajuda a gente a entender como esses movimentos que para a gente somos seres humanos, né? Então a gente percebe as dificuldades, os sofrimentos dessas pessoas, mas nesse momento elas são tomadas por essa boa consciência, e tomadas pela boa consciência fazem coisas muito difíceis, né? Então seria só para colaborar nisso. É isso aí, Eurico, muito obrigado. Eu vi que a Helena Júlia colocou ali no chat, né, um link para o filme Entrega de Natal. Se possível, olhem o que não tem tradução. Que eu quero que, não sei se é o que está ali, que não tenha tradução, assim, para vocês verificarem também, inclusive, quando um campo que é tão diferente do outro, inclusive nessa, né, na linguagem, na língua, como eles podem se compreender para além dessa boa consciência e transpor, inclusive, esse limite da própria língua. Fica só uma sugestão para vocês. Diga, Helena. Agora é culpa de Eurico, hein? Me fez lembrar, eu tenho oportunidade de observar muito os pássaros aqui, né? E aí até o princípio da ordem é bem interessante, porque conforme eles estão voando nessa revoada, né? Você vê que muda. Então eles vão para um lado, aí tem um que é o primeiro, aí depois esse primeiro vem para outra ordem e aí alguém assume esse primeiro, entendeu? Eles ficam alternando. É muito lindo isso. Então assim, até a ordem, né? A hierarquia é definida lá entre eles, sei lá como, e não se batem, né? Porque é uma dança perfeita. Muito lindo isso. A natureza é bela. É só por isso. O Eurico, eu peguei carona com ele. Então podemos seguir? Acho que dá para a gente ler mais um pouco. Dá sim. A grande paz, o amor. Além dos conflitos que nascem em grande número da boa consciência e da vontade de sobrevivência, existe também entre os seres humanos um movimento para aproximar-se dos semelhantes, um anseio de ligação com eles, a curiosidade e o desejo de melhor conhecimento mútuo. Esse movimento começa com o amor entre o homem e a mulher, quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo casal, essas famílias se aproximam e formam um clã, em cujas fronteiras reina a paz. O intercâmbio. Outro caminho que leva diferentes famílias e grupos a se aproximarem, superando o temor recíproco, é o intercâmbio entre o dar e o tomar. Ele traz vantagens a ambos os lados, unindo-os mais intimamente entre si. Às vezes, esses grupos também se associam contra a ameaça de outros grupos, procurando assegurar em comum suas chances de sobrevivência. Quando necessitam de aliados num conflito, eles se associam contra um inimigo externo comum, intensificando assim o seu intercâmbio e a coesão mútua. Dessa maneira, a ameaça proveniente de um inimigo externo contribui para a paz interior. A consciência. Paralelamente, esse grupo desenvolve uma consciência comum, sob cujo influxo seus membros se distinguem daqueles que não lhe pertencem. Essa consciência faz com que se sintam melhores do que seus outros e os depreciem. Tudo que está a serviço do próprio grupo e é exigido como condição para fazer parte dele, é recompensado pela consciência com o sentimento de ser bom e de ser melhor. Nesse contexto, todas as ações empreendidas contra outros para reforçar a distinção e a proteção contra eles, inclusive os sentimentos agressivos que aumentam a disposição para a luta e o conflito, são aprovadas e recompensadas pela consciência.
A paz no interior do grupo e a boa consciência que a garante são condições para o bom êxito na condução dos conflitos contra o exterior. A impotência. Como se alcança, então, a paz entre os grupos em conflito? Geralmente, apenas quando ambos os lados já não suportam, quando esgotaram suas forças, com a condição de serem equiparados e perceberem que a continuação do conflito só lhes traz perdas. Então fazem a paz. Traçam novas fronteiras, respeitando-nas de comum acordo. Depois de algum tempo, recomeçam o intercâmbio do dar e do tomar, ou até mesmo se associam para constituir um todo maior. O triunfo. O que acontece, porém, quando um grupo vence e subjuga outro que antes talvez tentara exterminar? Depois da vitória, o grupo vencedor perde sua coesão interna e o grupo dominado volta a afirmar-se. Com o triunfo começam, portanto, a dissolução do grupo vencedor e o seu declínio. A compreensão. Descrevi isso até aqui numa perspectiva mais ampla e em traços essenciais. Como em outras coisas da vida, essa generalização não faz justiça à multiplicidade da realidade concreta. Também não se trata disso. Vistas do exterior, a guerra e a paz, em sua alternância e em sua dependência recíproca, aparecem como um destino inelutável e continuarão a sê-lo enquanto as conexões mais profundas entre a guerra e a paz em nossa alma permanecerem inconscientes e, portanto, indisponíveis para compreensões essenciais. Uma dessas luzes é que todo grande conflito termina em fracasso. Por que forçosamente fracassa? Porque nega o que é evidente e porque projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. Com isso, eu não quero dizer que todos os conflitos podem ser resolvidos dessa maneira, ou que podemos viver sem eles. Os conflitos são parte integrante da evolução dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, por meio das compreensões essenciais, eles podem ser resolvidos de outra maneira, com mais cuidado e com o reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos às soluções adotadas em comum. Pois, em última instância, toda paz exige alguma renúncia. Ok, Vera, vou fazer uma paradinha. Eu gosto muito desse parágrafo aqui que o Bert coloca para nós. E quando a gente vai falar desse grande campo aí de resolução de conflitos, né? E o Bert vem e fala, todo grande conflito termina em fracasso. E por que fracassa? Porque nega o que é evidente e projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. E depois, quando ele termina e diz, em última instância, toda paz exige uma renúncia. Se a gente ficasse com essas palavras aqui gravadas no coração e pudéssemos realmente fazer aquela retirada, Cláudia, aquela retirada que a gente estava falando, e trazer isso à nossa reflexão mesmo, né? O que é que existe de projeção aqui no externo e que, na verdade, está se processando também internamente na alma de forma mais profunda. E ser verdadeiros com isso, né? Precisamos ser verdadeiros com isso. E aí, por isso essa retirada, porque daí você precisa se retirar um pouquinho dessa boa consciência e abandonar algumas informações para realmente experienciar aquilo que vem de mais profundo. E, de repente, essa paz, como ele diz, vem através de uma renúncia. Que renúncia? Às vezes ela é realmente grande, às vezes ela é um pequeno passo para se colocar isso em movimento. Eu queria só destacar isso daqui porque
e também deixar esse espaço aberto agora, se alguém gostaria de falar alguma coisa, diante disso que a gente leu até agora. Mas isso aqui para mim, assim, como eu disse, dentro desse grande campo de resolução de conflitos, e esse grupo até hoje, quando a gente toda vez fala, né, é um grupo que começou assim, sob o título de direito sistêmico, mas na verdade a gente vai muito além aqui, não é? As obras, inclusive, que foram lidas e as discussões, elas estão para muito além do direito em si, né? E é legal quando a gente fala do direito sistêmico, porque é essa interdisciplinaridade mesmo, trazer ao conhecimento tantos outros saberes. E o Hellinger vem falar para nós assim, olha, olhar para essas diferentes necessidades e saber que os conflitos podem ser resolvidos de uma outra maneira. Encontrar essa outra maneira para trazer para o campo do direito é encontrar algo diferente de uma sentença simplesmente judicial. O que é que a gente pode chegar também de maneira mais profunda para se alcançar a paz e entregar a paz? Aí essas são discussões assim, específicas para esse campo, mas eu quero alargar isso aqui para nós, né? Em qualquer tipo de conflito, perceba o que é que está sendo projetado no exterior e que, na verdade, reflete aquilo que já atua internamente. E, mais uma vez, qual é a minha renúncia que leva em direção à paz nesse conflito? Ou talvez, para tirar esse minha, mas qual é a renúncia que leva à paz? Quero deixar aberto agora, então, quem gostaria de perguntar ou comentar algo? Eu que Diga, gostaria Vera. de comentar, assim, que me toca muito quando ele falou, né, da necessidade do grupo ter um inimigo externo para proteger a coesão interna do grupo. E como isso está tão presente hoje dentro do nosso país. A necessidade de ter um inimigo externo. E aí veja esse ponto que você coloca e dessa maneira que você coloca, o quanto isso se faz necessário para garantir essa sobrevivência desse grupo, né? Quer dizer, dentro desse grupo, enquanto existe essa necessidade de extermínio daquele que é o ruim e que está fora, esse grupo se torna cada vez mais forte, mais coeso. E aí, como o Hellinger fala assim, cuidado, né? Que talvez se o triunfo vem sob a forma de que um é vencedor e o outro é perdedor, aí vem esse relaxamento dentro do grupo e esse perdedor talvez ganhe novamente uma força e novamente esse conflito se mostra. Novamente essa guerra, por assim dizer, se inicia. Porque vencedor e perdedor. Aí ainda não teve renúncia, ainda não teve um caminho em direção à paz. Não se olhou para a própria sombra, né? Só se projeta a sombra no outro. Né? Somos os bons, o outro é o mal, né? Eu vou, como se matar o outro vai matar a minha sombra. Né? Então, Quando o Hellinger usa essas palavras fortes, né, essa necessidade de extermínio, né, ou algo assim, isso fica forte e a pessoa fala, nossa, não, também não é tanto assim, mas quando a gente vê, inclusive dentro das constelações, nas relações, né, eu falei inicialmente sobre uma relação entre irmãos, e às vezes a relação é tão difícil que o que se tem lá no fundo é quase essa necessidade aqui, ou essa vontade de extermínio. Mas e quando você vai verbalizar isso, então dizer para o seu irmão, eu quero que você morra, e aí de repente algo, opa, calma aí. E talvez eu me dê conta de que ali também existe um profundo amor que estava escondido. E aí eu acesso esse profundo amor que estava escondido. E aí eu já não preciso mais exterminar esse outro. Aí eu posso encontrar um caminho, inclusive de conviver junto com esse outro. E a gente vê isso aos montes. Vê isso aos montes. E muitas vezes é preciso realmente que essa dinâmica ou que essa verdade venha com essa intensidade para que, finalmente a verdade foi dita e agora eu posso relaxar. E agora eu posso me entregar a um outro amor. Cláudia? Eu não sei exatamente o que você falou, mas que me fez pensar
que assim, que às vezes o conflito surge para unir. Eu não sei se você falou isso, né? Mas eu não sei qual que foi a frase, mas é o que realmente aconteceu, né? Assim, eu estou falando, eu estou trazendo de novo esse conflito porque é o que eu estou vivendo, tá? Vocês me perdoem, mas é o que eu consigo falar nesse momento. Mas a sociedade, principalmente a sociedade israelense, estava muito dividida, estava uma luta interna muito forte, quer dizer, estava realmente assim, e apareceu, né? Esse inimigo sempre existiu, mas a gente estava numa paz, né? Numa paz, num cessar-fogo, não era uma paz, era um cessar-fogo que a gente estava antes, mas quando surge o conflito, essas diferenças desaparecem, porque tem um inimigo externo. Eu disse o que você me falou que me fez remeter a isso. Não consigo lembrar da frase, mas é isso. Essas alianças que também se formam para garantir a sobrevivência ou garantir, não é, o extermínio desse outro, desse potencial inimigo, também, isso também acontece, né? E muitas vezes verdadeiros reinos foram preservados, né, em virtude dessa união, para que, unindo essa família com aquela determinada família, a gente consegue preservar e garantir a sobrevivência, além de conquistar, por exemplo, mais terra, mais território. Isso também acontece o tempo todo, Cláudio. Exatamente. Tem aquela frase: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do inimigo é meu amigo? Vou O repetir isso inimigo do agora. meu inimigo Ah, tá. é meu Entendi, amigo. entendi. Aí pode surgir essas alianças realmente. E é justamente essa aliança que fala, opa, peraí, né? Sozinho e de repente eu sei que esse outro pode juntar forças comigo e conseguimos ficar maior do que aquele outro. É isso, é exatamente isso. Vera, mas eu quero ler só mais esse pouquinho aqui, porque eu não quero deixar o pessoal no conflito. Aqui vai vir a paz interior, senão vocês vão sair da aula hoje aqui todos inquietos. Vamos ler um pouquinho sobre a paz interior. A paz interior. O indivíduo sente permanentemente em si o conflito entre diferentes emoções, necessidades e pulsões. Embora importantes, elas só podem impor-se e alcançar suas metas na medida em que se respeitarem e se compatibilizarem entre si. Nesse processo, elas ganham algo, mas também precisam renunciar a algo, pelo bem do todo maior. Quando elas estão balanceadas entre si, sentimos-nos bons e em paz. Mas enquanto estiverem em conflito, permanecendo indefinidos seus limites e suas possibilidades, sentimos-nos mal e, eventualmente, nervosos, estressados e doentes. O que acontece aí? Um conflito interno ou a internalização de um conflito externo. O que ocorre é a projeção externa de um conflito interno. Para esclarecer essa interação entre o exterior e o interior, retorna a imagem dos campos mentais. A paz num campo mental pressupõe que todos os que o integram sejam igualmente reconhecidos como tais. Isso só acontece quando os bons compreenderam a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Só então podem ultrapassar suas fronteiras, enfrentando o sentimento de culpa e a má consciência. Só então podem conceder aos que rejeitaram, de modo especial às pessoas rejeitadas, um lugar com os mesmos direitos nesse campo. Até aí, Vera, então. Acho que isso é um pouco do resumo dessa nossa
jornada de hoje do que falamos. Mas alguém ainda precisa compartilhar algo ou perguntar algo? Eu só queria compartilhar um filme, que agora esse trecho me fez lembrar. E aí eu vi que ele tem no Amazon. Chama Guerra Interior. É bem interessante, não sei se alguém já viu. E, bom, não vou Opa, dar spoiler, é interessante. Está no. Eu vi que está no Prime. tá. Que fala Guerra interior. Guerra Interior. Bem dessa parte aqui, acho que me lembrei desse filme. Até vou rever. Ótimo, obrigado. Algum recado? Eu queria só falar que, para mim, Marcos, ficou forte, que é ao perceber o perigo da boa consciência, que é a grande novidade do Bert, né? Porque a cultura cristã fala que a voz da consciência é a voz de Deus, né? E ele vem mostrar que não, a voz da consciência é a voz do grupo, né? Então, enquanto não se compreender o perigo da boa consciência, fica muito difícil superar, né? Dar um passo além. Eu acho que isso é uma das grandes novidades do Beto. E isso é muito precioso mesmo, porque, como eu disse, é exigente, né? Porque quando se está ali no grupo, sobre a boa consciência, está tudo justificado, né? Tá, tá valendo, tá tudo justificado. O que você faz de boa consciência está justificado. Ainda que externamente você olhe e isso represente uma grande atrocidade. E aí começar a reconhecer também o perigo dessa boa consciência e trazer aquilo de, opa, como eu posso me retirar um pouquinho disso agora? Começa a trazer em nós também novos contornos que chegam depois também para o grupo. E aí pode ser realmente o grande presente, né? Sair dessa boa consciência. Aí ele vem falar da má consciência, então assim, vamos entender aqui só bem rapidinho que fazer um pouquinho diferente, mas ainda nesse passo a mais, chegar nessa consciência maior, né? Chegar nessa consciência que vai além do grupo, onde já não existem os grupos, mas aí sim, onde dentro desse grande espírito, o Bert falava, todos são bons. Todos são bons. E estão a serviço. Aí talvez a gente não compreenda isso hoje, mas continuam a serviço desse todo. Eu sei que isso mexe e exige de nós, especialmente aqueles que estão, assim, talvez atravessando, né, uma fase onde esse conflito se mostra, mas realmente fiquem com isso hoje, né, dessa retirada, dessa ideia, inclusive que a Vera trouxe para nós hoje, reforçou, assim, até onde essa boa consciência está também bem próxima a perigos, verdadeiros perigos. E aí, só de reconhecer isso, já te coloca um passo atrás no sentido de ampliar um pouquinho o seu olhar. E talvez você tenha que renunciar à boa consciência por algum momento. Helena, querida, fica à vontade. Obrigada, Marcos. Obrigada, Vera, pela leitura. Obrigada a todos por estarem aqui, compartilharem, provocarem. E até a terça-feira que vem. Uma boa Ó, a noite. Dilena, não sei se ela tirou a foto, mas ela sempre pede uma foto. Eu acho que ela já tirou, porque ela ficou quietinha hoje. Então, até terça que vem, gente. Ótima noite, obrigado. Obrigado, Helena. Obrigado, Vera. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, Boa obrigada. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.